Afronautas, olha nós aqui de novo, dando continuidade ao nosso diálogo de hoje com outro tema da maior relevância, da maior importância. Até pensamos em fazer outro dia para que tivéssemos mais tempo, mas aí avaliamos que não, a questão é urgente, é premente, podemos até voltar no outro dia com maior tranquilidade para dar sequência ao diálogo, mas hoje é importante porque está acontecendo nesse momento essa onda, mais uma, de violência, de desrespeito às comunidades, às casas, às unidades tradicionais de matriz africana. Então, a gente dá sequência aqui. O Henrique Nunes está dizendo, não consegui agradecer a primeira fala, não vejo a hora de nos encontrar no SA. Ah, sim, Henrique, é porque nós estávamos, para quem não estava na outro diálogo, nós estávamos numa conversa que parecia que não poderia terminar e não poderia. Então, o que é que fizemos? Jogamos a continuidade para sábado. Coincidentemente, o sábado, a gente ainda estava fechando. Então, perfeito. Márcia Antônia já migrou para cá, né, de São José, Santa Catarina. O João Luiz do Corujão da Poesia também já migrou para cá. Isabela Manuel, Sônia Medeiros, Henrique Nunes, ele dizendo que nem agradeceu lá, não tem problema, a gente volta sábado. Leonardo Vieira, Lana Lage. Gente, é o seguinte, esse aqui é outro link, então vamos compartilhar. Círios Oliveira dizendo, mas que pesado esse tema, mas muito importante de ser falado agora. Olavo Júnior, Nancy Rosa, muito bem. Pessoal, só mudando de sala e mais gente chegando aí. Roselaine, de Caxias do Sul. Vão compartilhando, porque é outro link, e aí as pessoas que não perceberam se achegam aqui. Wellington Ricardo, mestrando de curso de culturas africanas da diáspora e povos indígenas do campus Garanhuns. Júlio César, ok. Sem mais delongas, eu já vou fazer a apresentação formal e rápida e curta, até da Cota Mulangil, até pus um pouquinho mais curta dessa vez, porque era tão curtinha, as outras que eu falei, vamos dar uma equiparada, mas vocês já conhecem, né, gente? Conhecem a doutora Regina Nogueira, Cota Mulangil, que é colunista do canal, e conhecem também o nosso convidado e nossa convidada. Doutora Regina Nogueira, Cota Mulangil, autoridade tradicional do povo banto na diáspora, médica pediatra intensivista, coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos povos tradicionais de matriz africana, doutoranda em biomedicina. Tateto Inquisi Nguzetala, que honra ter o senhor aqui, autoridade tradicional de matriz banto na diáspora, servidor público e uma das pessoas, obviamente, que teve sua casa invadida essa semana. Ana Paula Miranda, doutora em antropologia pela USP, professora de antropologia na Federal Fluminense, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, bolsista do CNPq. Bárbara Porfírio, que estava mediando o chat lá no outro grupo, já está aqui também mediando aqui conosco, ela dá continuidade. Maria do Rosário dizendo, eu também migrei, ela que é de Olinda, Pernambuco. Maria de Fátima de Belo Horizonte, Júlio César do DF, Júlio César de Logum é do DF. Aliás, temos que referenciar a uma perda que tivemos também aí em Águas Lindas, né? Depois, se o Tato Nguzetala quiser falar a respeito, nós temos um pai aí, se não me engano, não foi Covid, mas se foi infarto, que foi o que eu vi, pode ter tudo a ver com esse grau de violência que incidiu sobre as casas nesses dias. Então, gente, é muito problema, muita violência, e esse nosso canal é um espaço meramente digital, meramente virtual, mas é de enfrentamento, né? É de disputa de narrativa, é de denúncia e é de enfrentamento da violência também. Então, eu vou convidar primeiro, para iniciar a fala,
doutora Regina Nogueira, Cota Mulangi, para fazer uma introdução. Primeiro, deixa eu tirar esse banner para que nós tenhamos mais salas. Vamos dialogar, que vocês já sabem, sobre a criminalização dos povos tradicionais de matriz africana. Não é de hoje isso. Até comentamos lá na outra, não é? Negar o nosso direito à ancestralidade porque não nos querem vivos, não nos querem vivas. Porque é um projeto de extermínio da população negra que vem, né, de longe. Então, por isso também nega a nossa ancestralidade. Mas nós estamos aqui por ela. Por favor, Cota Mulangi, por gentileza. Seu microfone. Obrigado. Eu peço licença à minha ancestralidade, peço Macuyu, ao pai Tata Guzetala, a Iked Ana Paula. Estamos aqui, povos tradicionais de matriz africana, desempenhando essa função. É muito complicado. A gente vai vendo a cada dia a violência e parece que ela não vai chegar na nossa porta. A gente acredita que, de alguma forma, aquilo aconteceu com o outro. E eu fico pensando o quanto isso deve ter acontecido lá quando foram sequestrar e entraram dentro de territórios dos povos originários no continente africano. E alguns iam sumindo. E a gente não sabia para onde nem o que ia acontecer. E aí a violência começa no Rio de Janeiro, a violência a gente faz a pesquisa, a gente descobre que mais de 70 autoridades tradicionais foram mortas durante um período de tempo, e que isso não virou manchete, que nem os movimentos de direitos humanos constataram, como a gente acompanha e luta junto quando alguma autoridade do povo originário, quando alguma autoridade do movimento social, quando alguém que luta pelo meio ambiente, quando os grileiros, quando existe e a gente reconhece uma disputa de território. Nós não. Nós vamos sumindo. A violência vai matando essas autoridades que mantiveram línguas que estão vivas no continente africano, vão destruindo símbolos e formas que a gente foi reproduzindo a África que existe em nós, a quartinha que representa o rio, as joias que representam a realeza que somos, a forma de se alimentar representada, o nosso corpo, território, esse corpo que carregou tudo isso, mesmo vindo sem roupa, sem nada, ele vai sendo agredido e violentado. E a gente vai resistindo. Mas o dia que Tata Guzetala colocou, estou indo para o meu território porque acredito que vão chegar lá. E que ele diz, chegaram. Eu estava longe, vocês não têm ideia. Eu sabia onde aquelas armas e aqueles pés com coturno tinham pisado. Eu conhecia a porta que tinha sido arrombada. Eu dormi no lugar que eles entraram, que era sagrado. O meu útero era como um estupro entrando dentro do útero. É disso que nós estamos falando. Do estupro, do Estado, sobre um povo. Da mesma forma que foram buscar os povos originários. É mais. É tirar dos meus netos o direito de poder reconhecer isso do formato que a gente recebeu. Eu fico imaginando se isso acontecesse em qualquer... Porque lá é um espaço de resistência, mas é um espaço ritualístico. Como é qualquer igreja que está ligada ao Vaticano como um Estado e que também é ritualístico. Não existe, né? Só que a igreja é do Estado do Vaticano. Cada vez que alguém destrói uma imagem ou entra numa igreja, está entrando num espaço internacional. E nós também. Mas o mundo não se manifesta com a criminalização, a satanização deles, porque estamos muitas vezes abandonados por eles,
e por esse Estado ao qual diz que é responsável por nós. Foi assim, com essa sensação de estuprada, de violentada, que nós resolvemos voltar aqui e convidar Tata Yankici Guzetala e nossa EQED, nossa doutora professora Ana Paula, para que a gente pudesse discutir de como e o que e como foi e como a gente vai enfrentar essa situação. Desculpem eu ter traduzido o estupro, a violência, a intimidade de quem sofre, a invasão dentro do seu próprio útero. Mas é isso que aconteceu com a gente. E aí, então, eu passo direto para a Tata Nguzetala. Cota, antes dele começar, eu fiquei pensando hoje comigo, que é o seguinte, alguém resolveu relacionar uma pessoa má com as nossas tradições, como sempre fazem. Alguém resolveu fazer essa relação. E automaticamente as pessoas concluíram, quer dizer, automaticamente o racismo na cabeça das pessoas chegou à seguinte conclusão: bom, se ele é mau e lá é um espaço do mal, devem estar abrigando. Olha como essa demonização das tradições de matriz africana se mantém nesse imaginário extremamente violento, extremamente cruel. E, Cota, sua fala, ela nos emociona, ela nos traz dessa dor e nos revela essa dor historicamente sendo imputada a nós, a nosso povo, as nossas tradições, a nossa cultura, os nossos territórios, as nossas Áfricas que nós construímos na diáspora. Tata Nguzetala, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por sua presença nesse momento que eu sei que é difícil, é de luta, é de batalha local, é de batalha no território, mas por estar aqui para dialogar conosco. Por favor, a palavra é sua. Seu microfone. Eu peço uma bênção a todas e todos, minhas saudações tradicionais a todas aos povos representados, sejam do antigo Daomé, seja da Irubalândia, que hoje é Benin, Nigéria, seja dos povos Banto, centro-sul africano, e seja dos povos originários, que nós temos um grande público, né? Nós temos gente de tantos povos, e quando eu falo em povos, eu me sinto à vontade. A fala eu estou há 4 dias sem dormir direito, sem comer direito, mas tenso para poder me manter na resistência, né? E a fala da Cota Mulangi conseguiu romper assim que eu, né? Eu ainda não tinha me permitido sentir, né? Porque para lutar, Pai Benedito Takalunga, ele é um preto velho que me orienta há muitos anos, ele diz assim, tem hora que a gente não pode chorar para não embaçar os olhos, a vista. A gente tem que continuar vendo claro. Depois que passar, a gente senta e chora. Mas tem hora que não pode deixar a vista embaçar. Então você tem que segurar para manter os olhos claros no caminho. E mãe, a senhora falou que como é que eles ligaram, né, um mal a nossas casas. Mas isso foi um projeto, isso foi pensado. Logo depois da fuga da pessoa que eles estavam procurando, 2, 3 dias depois, eles invadiram a casa do senhor André, que é um homem de 80 anos, já tem alguma deficiência auditiva, que é natural da idade. Não estava em casa, era noite, estava fora, porque tinha feito uma cirurgia de catarata. É tanto que vocês veem na entrevista, ele está sempre de óculos escuros,
né? Aquele óculos escuro é porque ele está recém-cirurgiado, então ele não pode tirar aquele óculos por causa da incidência de luz. E aí o Gaguinho, o seu Antônio, que é uma pessoa lá da comunidade, que ele praticamente abrigou, eles arrombaram o portão, encontraram o Gaguinho, já foram arrastando, batendo, cadê o Lázaro? Cadê o Lázaro? Você sabe do Lázaro. O Lázaro vem aqui é a casa do demônio do Lázaro. E aí parecia que era só a primeira violência em uma casa comum. E plantaram a ideia na comunidade, ali por perto, que o Lázaro tinha dormido lá na noite anterior. E a senhora sabe que a comunidade acreditou. Quando eu cheguei no outro dia, tinha essa história. Você sabe que o Lázaro dormiu na casa do seu André? Fui lá visitar seu André, ele tinha chegado muito agoniado. Nada a ver. E não é por coincidência, o Exu do seu André, que ele cultua há 60 anos, porque ele é um homem iniciado muito antigo, foi parar nas páginas dos jornais. O primeiro a publicar é o mesmo que publicou uma matéria tendenciosa hoje, foi o Metrópolis. O Exu do seu André publicado dizendo que tinha sido os elementos de satanismo encontrados na casa do Lázaro. Sem nenhuma vinculação. Lázaro não tem nenhuma vinculação com a casa do seu André, lá nunca foi. Então a polícia arrombou, sem nenhuma justificativa, montou o flagrante e publicou nos jornais para trazer a comunidade preconceituosa, racista, e hoje motivada até por um motivo religioso fanático, para o lado dela. Então, a partir daí, o Lázaro, tudo que ele fizesse era culpa do satanismo, daquela imagem que estava publicada lá no jornal. Isso, na quarta-feira, eles voltaram. No outro dia, seu André estava lá. Bateram de novo no Gaguinho e perguntavam. A gente chama Gaguinho porque é assim que ele se identifica. Não tem nenhum... Ele é conhecido, é um amigo, é uma pessoa da comunidade. Bateram de novo no seu Antônio. E seu André não podia falar. Se fosse falar, você perguntava se ele queria apanhar também. E seu André dizia, rapaz, eu tenho idade para ser seu pai, seu avô. Cala a boca. Né? E aí quebraram. Aí eu entendi que essa segunda vez já era uma tentativa de amedrontar, dizer assim, olha, não diz para ninguém que foi a imagem do seu Exu que foi parar lá e que não é do Lázaro. Eu já sabia que era, porque eu tenho uma filhada que é filha de santo dele. Quando ela veio, ela disse, pai, aquela imagem é do Exu lá de casa. Aquela imagem não tem nada a ver com Lázaro, é do Exu lá de casa. Mas eu não podia ir sozinho. Aí eu encabecei, por isso que eu fiquei muito na vista. Chamei as lideranças da nossa comunidade e falei, vamos sexta-feira lá fazer um ato de visita para o seu André. Fiz uma canjica na minha casa. E vamos lá, eu faço uma canjica na minha casa. Só que na quinta-feira eles já tinham ido na minha casa, mas foram gentis, conversaram só com o caseiro, eu não estava lá, andaram, tanto seu domingo nem me falou, para não me preocupar, já que eles pediram para entrar, ficaram por ali, já era, de certo modo, um assinte, mas vamos entender que nossa casa é uma casa de chácara, tem um córrego de fundo, que é uma das áreas que podia ter, tudo bem, até aí se justificava, andar ao redor, vai que ele poderia estar escondido ali, a gente entendeu até como proteção, na quinta-feira. Na sexta-feira, enquanto eu estava fazendo a canjica, chegou uma outra viatura, que também entrou, de certo modo, me perguntou pelo Lázaro, se eu conhecia o Lázaro, as perguntas de praxe que eles estão fazendo, mas até aí tudo bem, eles estão investigando, mas foram gentis, foi o delegado Albert, lá de Águas Lindas, foram gentis, conversaram, tranquilo. Antes de sair para levar a canjica para o seu André, no dia que a gente tinha marcado, e eu já tinha marcado na intenção de que mais autoridades vissem que o Exu que estava nas páginas dos jornais, do G1, do Metrópole, de todas, do UOL, era o Exu do seu André. Mas eu não queria ser sozinho, eu queria que mais pessoas vissem para testemunhar, para a partir dali eu provocar uma força de reação. Porque se você vê o Exu da casa do seu vizinho no jornal dizendo que é satanismo e é a culpa de todo o mal do mundo, qualquer dia pode ser o da sua casa. Aí, tudo bem. Deixei eles lá, falei, olha só, delegado, eu entendo, a minha casa está na área de mata, você pode ficar à vontade, eu vou para a reunião do seu André, você fica. Eles ficaram, nesse dia eles tomaram café comigo, comeram pão, o delegado Albert. Não posso, assim, embora já sejam assim, chegar lá e me perguntar pelo Lázaro,
mas tudo bem, eu estou investigando, e eu estava numa região que nós poderíamos estar em vulnerabilidade. Até aí eu me senti ofendido, foi a primeira foto que eu botei da polícia na minha porta. Na segunda vez que eles voltaram, eu falei assim, coloca o carro para dentro, para eu não ficar constrangido com a viatura na minha porta. Pode entrar, fica à vontade, se vocês quiserem água, tem um filtro aqui. Fiz um café, e eles andaram, foram pelo córrego. Quando eu saí, deixei eles lá. Falei, olha só, tá tudo iluminado, deixei as luzes todas acesas, vocês podem ficar à vontade, só não arrombem nenhuma porta, não abram nada sem a minha presença. Respeitaram, foram embora, não abriram nada. Voltei da casa do seu André, aí sim, fomos para o seu André. Deixei eles lá, mas eles foram embora em paz. Quando nós abrimos a porta de Exu, chamei todas as autoridades, falei, vamos fazer um ato de desagravo para Exu, e para seu Sete Estrada, que é o Exu de Umbanda, que trabalha na cabeça do seu André há 60 anos. Imagina quantas pessoas esse Exu já cuidou, né? Já tratou, já orientou, já acalentou. E eu falei, seu André, senhor... Aí ele mostrou a porta com a marca do coturno, que arrombou, a porta do quarto de Iemanjá, o barracão eles também arrombaram. E aí, quando ele abriu, falei, vocês estão vendo essa imagem? Puxei no G1, falei, olha aqui, onde ela está. Fonte, Polícia Civil do Goiás. Era a fonte da foto. Então, assim, ficou comprovado que a invasão, que aquela foto foi parar nos jornais tirada pela polícia. Não tinha mais para onde correr, tinha uma farsa montada ali. Tinha uma farsa, não tinha como disfarçar. Mas, porque estava lá, nós todos estávamos vendo o mesmo assentamento e nas páginas da internet, dos jornais digitais, o mesmo assentamento, dizendo que era da casa do Lázaro, da família do Lázaro, o satanismo dele e a fonte Polícia Civil do Goiás. A partir daí, mãe Bete de Oiá tinha levado o filho dela, que é advogado, então nós fizemos a liderança, decidimos assim entre as lideranças. Estava Babadídio, estava pai Ricardo de Odé, estava a mãe Bete de Oiá, estava seu Zé, e eu, e vários filhos, várias filhas, pessoas dali. Falei, então nós vamos fazer o ato religioso ou ritualístico de desagravo a seu Sete Estrada, ao Exu da casa, louvamos, e da partir daí nós vamos tentar registrar o BO, porque seu André não tinha conseguido ainda. Jogava de um lado para outro, ninguém registrava. Ele não tinha conseguido. Saímos todos em carreata, fomos bater primeiro num lugar que não é aqui, é no outro. Fomos para o outro. Chegamos lá, recebidos daquela maneira que a gente sabe, mas quando tinha um advogado, eles pararam para escutar. Aí o advogado, mesmo com muita má vontade da escrivã, conseguimos registrar um BO. Tudo beleza, voltamos para cá, já era quase meia-noite. Eu dormi muito pouco, sobressaltado, porque já preocupado, porque na noite anterior eles tinham ido na casa de Mãe Bel, que não é do nosso lado, é outra região. Não deixaram Mãe Bel dormir. Mãe Bel é uma senhora de Exu, também uma senhora já não é mais tão jovem. 3 vezes à noite bateram na porta dela e fizeram ela abrir os quartos sobre mira de fuzil. Mãe Bel, primeira vez ela estava sozinha, quando ela se espantou lá no fundo, já com os policiais tinham pulado o muro, invadido e com o fuzil. Tudo bem, então não dormi essa noite. Sábado amanheceu tranquilo, nenhuma casa reportou, porque a gente tem uma lista de transmissão. Pensamos assim, não, então acho que o BO surtiu efeito, eles viram que a gente vai reagir e tal, beleza. Ilusão. Quando foi mais ou menos eu ia embora meio-dia, tinha marcado, mas em Gilo, do mesmo jeito que ele tinha me tirado do serviço na sexta-feira, para eu chegar junto com a polícia, que foi esse do delegado Albert, que não foi ruim, mas eu tinha que estar lá, eu era liderança. Então, a minha presença da liderança ajudou que aquela abordagem fosse sociável, fosse tranquila. Eu, quando ia saindo, falei, não, eu vou ficar mais um pouco. Não vou embora agora, não. Aí já era 1h30, tudo calmo, mas não sei, 1h30, 2 horas por aí, eu vi um barulho de muito carro, parecia de caminhão chegando, era um batalhão. Já ouvi forçar o portão, que estava só encostado, mas tem o trinco, então forçar o portão, e quando eu fui para o lado de lá, já vi um monte de homem pulando o muro, de fuzis na mão. Eu pensei assim na hora, eu olhei para o lado do córrego e pensei assim, o Lázaro deve estar lá. Eles vieram foi para me proteger, vão dizer assim, se abriguem aí, se abriguem, porque nós vamos... Nada. O senhor é quem? Eu falei, eu sou a liderança dessa casa, meu nome é Francisco. Pronto, os fuzis voltaram tudo para o meu lado,
E aí eu já ouvi o barulho do pé na porta de Ingila. E aí foi quando eu falei assim, olha só, se o senhor quiser ver outras portas, aqui é um espaço grande. Deixa eu abrir, porque eu não fico, além do que eu estou sofrendo da violência, de vocês invadirem meu espaço, eu não fico com prejuízo. E nisso rolou. Aí nisso abriram, eu fui abrindo porta a porta sobre a mira de fuzil, porta a porta, fui abrindo sobre a mira de fuzil, e aí foi de uma, todas elas, aí entraram no Rocó, que é um espaço nosso muito, muito reservado, até nós temos uma liturgia para chegar lá nesse espaço. As pessoas iniciadas da casa, tem toda uma liturgia, entraram de uma por uma, nos quartos da casa, na casa do caseiro, que é particular, é uma residência, entraram, estava a porta aberta também, que eles estavam lá comigo, ficamos nós três ali sobre a vigilância policial, entraram lá, reviraram tudo, reviraram todas as coisas, e eu estava sendo alvo de uma busca, eu era suspeito. Ali não foram ali para saber se o Lázaro estava escondido lá, não, eu era suspeito de estar escondendo o Lázaro. Pelo simples fato de eu ser uma liderança afro, não tinha nada que me vinculasse ao Lázaro, não conheço, nunca foi na minha casa, respondi isso mais de 30 vezes para os policiais. E aí, e a Inquisição religiosa? Gente, eu pensei assim, nós vamos voltar à Inquisição, assim, ó, o seu santo é do bem ou do mal? Você pratica quimbanda? Você faz o mal? Você faz feitiço? E eu dizia, sim, mesmo que fosse. Isso não me vincularia nem ao Lázaro, nem ninguém, mesmo que o Lázaro fosse de uma tradição afro, não vincularia as tradições nem as lideranças. O crime é civil. Procurem o Lázaro e façam ele cumprir a pena. Nós também queremos que ele seja preso. Mas não adiantava. Se falasse qualquer coisa, era você quer ser preso por desacato ou por impor resistência ao trabalho da polícia. E assim foi. Meu celular desbloqueia. Tive que desbloquear meu celular, saíram para um lado, um grupo para analisar meu celular, meu computador que estava aberto, inclusive com o manifesto e com o WhatsApp, sentaram dois, foram colocar todas as minhas mensagens no áudio, todo mundo ouvindo, e andaram, mexeram no manifesto, tiraram a parte que estava lá, que já tinha as autoridades, e fomos nessa agonia, até que eles viram que não tinha nada, porque não tinha como ter mesmo, e me deixaram a casa. Eu fiquei mais tranquilo. Meia hora depois tinha outro grupo. Aqui é da casa da tia do Lázaro. Aqui é a casa, porque disseram que tem uma denúncia que aqui é da casa da tia do Lázaro. Falei, moço, eu moro aqui há 16 anos. Eu que reflorestei essa mata que vocês estão andando aí, foi eu que plantei, porque era só braquiária. E assim foi. Aí, meia hora depois, outra equipe. Nesse dia foram 4 seguidas. Por fim, a quinta, no final do dia, já veio com outro tom. No final do dia. Depois de toda essa violência, 4 incursões violentas chegaram, aí já querem saber como é que foi, como é que eles entraram, se pediram licença, se foi eu que abri a porta, se... E aí tudo bem, eu fiquei super feliz, mas aí no fim um perguntou assim, mas qual foi a última vez que você ouviu? Eu falei, não, o seu André mora aqui do lado, a gente estava falando do seu André, que tinha sido a primeira casa, eu estava explicando para eles. Falei, não, seu André eu vejo sempre, ele é meu vizinho aqui. Não, qual foi a última vez que você viu o Lázaro? Falei, poxa, amigo, de novo, você veio me constranger de novo? Ou você está me tratando como vítima de uma ação policial, ou você está me tratando como suspeito. Porque não justifica mais. E assim nós passamos essa agonia toda no sábado. Não dormi, na sexta, no sábado. Não dormi de novo, aí deixei as casas todas abertas, luzes todas, porque se eles chegarem e não der tempo de abrir, eles não arrombam. Já vão entrar mesmo, então eles entram, não vão roubar minhas portas, não vão me deixar no prejuízo. Quando foi Aí seguimos. No domingo, saí de lá, já era bem de tardezinha, e aí seu domingo disse que à noite veio outro, mas disse que também veio gentil, perguntou se estava tudo bem, ontem já foi de novo, e hoje, olha a preocupação, depois de todas as invasões construídas, porque isso foi um diálogo construído com base no racismo e com base de que nossos territórios não são sagrados, não são dignos de ser respeitados, porque o discurso é esse, nossos territórios não são dignos de ser respeitados. Nós somos do mal, eles são do bem, então eles podem fazer o que quiser.
E aí, hoje foi alguém lá dizendo que era um oficial de justiça, fazendo perguntas. O oficial de justiça não pergunta nada, ele entrega. Eu sei porque eu trabalho. Se você não pergunta, olha, não sei, se você quiser saber, você vai, está aqui o endereço. Perguntando de novo se o Lázaro ia lá, se ele já tinha trabalhado lá, se ele ia tomar passe no terreiro. Ou seja, é um crime alguém tomar passe no terreiro. Se alguém que for no terreiro tomar passe e for um criminoso, a liderança vai ser responsabilizada. E assim nós seguimos nessa agonia hoje com esse suposto oficial de justiça, pedindo meu endereço residencial, que eu não estava lá, e nós estamos com medo, porque não sei se vocês viram Metrópolis, agora à noite, à noitinha, publicou uma matéria dizendo um advogado que não quer se identificar, um advogado que ninguém sabe quem, diz ter recebido um grupo religioso, não falou quem era, que queria negociar a rendição do Lázaro. Isso é novamente plantou para justificar as invasões nas nossas casas, para dizer, olha aí, nós invadimos por isso. A imprensa que tinha mudado de tom depois da nossa reação, eles tinham mudado, não estavam mais ligando em ritual nenhum, não estavam mais publicando ritual nenhum, falava só da questão das buscas. O UOL, hoje eu falei com o UOL pediu desculpa pública por ter nos vinculado, por não ter ido atrás da fonte, que eles realmente erraram por fazer uma vinculação, por de alguma forma pediram desculpa. Hoje o Metrópolis, que foi o primeiro que publicou lá, publicou, se vocês procurarem aí, está aí. Advogado afirma que foi procurado por grupo religioso para negociar a rendição do Lázaro. Ou seja, mais uma vez nós estamos no alvo e qualquer hora pode bater de novo nas nossas portas, porque esse grupo religioso não vai ser o padre, não vai ser o pastor. Mesmo tendo alguém dito lá, a ex-mulher dele dito que ele pregava, que ele era pregador, nenhuma igreja, nenhum pastor foi acordado de madrugada com um fuzil na cabeça, como Mãe Bel, como a casa de Oxum, que foi 5 dias invadidas, como outras casas e outras casas, já temos aí 12 casas. Nenhum vai ser. E é isso. Agora, quando a mãe falou, eu não consegui entrar no Roncó depois. Ainda não entrei. Oh, passa pela nossa cabeça tantas coisas, tantas. É uma história, gente. Isso nos remete de novo à quebra de Xangô, isso nos remete de novo ao que ocorreu no Rio de Janeiro, isso nos remete de novo. Isso nos remete de novo a esses 500 anos de violência, de negação. Mas vamos ouvir aqui a Diana Paula, por favor. Seja bem-vinda ao canal Pensar Africanamente. Pena que tenha sido nessa situação, mas ela é necessária. Temos que fazer esse diálogo. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite, né, minha bênção a todos e todas, né, minha bênção especial ao Ogan Jorge, meu irmão, que eu vi que está aí, né, nos acompanhando, né, pedindo a bênção dele, eu peço a de todos os outros religiosos aqui presentes. Eu diria assim que eu não costumo ficar sem palavras, mas eu hoje estou. Porque, como disse Cota, né, é tanta dor, né? A gente vai ficando cansado de tanta dor, de tanta violação. Mas a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que lutar e não podemos abaixar a cabeça, e certamente eu não sou dessas, né? Eu não sou de abaixar a cabeça. E eu queria começar... Sim, eu tenho uma crítica muito séria à forma como a imprensa tratou esse caso, mas a minha crítica maior é à polícia. Porque quem passou essas informações desde o primeiro momento foram as duas polícias. Nas matérias do UOL tem o nome e a foto do tenente e do major da Polícia Militar, que associam e criminalizam e demonizam as religiões de matriz africana. E tem também a foto e o nome do delegado de polícia, que não é o delegado, né, que foi citado pelo Tata, que teria entregue as fotos ao jornal. Portanto, é mais uma vez
o Estado brasileiro fazendo aquilo que ele sempre fez com a população, violentando, violando. Porque os direitos poucos que foram conquistados na Constituição de 88 foram direitos conquistados com luta, com sangue, com suor, com dor dos povos tradicionais. Não é por acaso que hoje nós tivemos um enfrentamento gravíssimo e brutal no DF com as lideranças indígenas. Não é por acaso que a PM de Goiás, há um mês e pouco, acho que foi em maio, se eu não estou enganada, abordou barbaramente um jovem que estava se exercitando numa praça e prendeu apenas porque ele era um jovem negro. E ele era um youtuber, então ele estava filmando, ele filmou a ação toda, e o crime dele foi existir. O grande problema que nós temos que enfrentar é que a gente está diante de um Estado que não consegue lidar com a existência de povos que já existiam muito antes desse Estado. Então, é um projeto de destruição. É um projeto, essa demonização é uma demonização que não é nova, é uma demonização que começa, né, com o Estado colonial. É um projeto de destruição pelas igrejas, pela mídia, pelas agências estatais, que elas pretendem o quê? Generalizar o medo, generalizar o horror, colocar as religiões que não pensam de modo dual, né, as tradições de matriz africana, não, esse demônio do mal é um demônio cristão, ele não existe na cosmogonia das tradições de matriz africana. Mas elas produzem isso para quê? Tem um objetivo. Eu sempre digo, toda vez que falo sobre crise em segurança pública, que toda crise alguém ganha. Toda a produção de um drama, alguém ganha. Essa perseguição, nós precisamos enxergar que alguns se beneficiam. E é contra isso que a gente tem que lutar. E quem são esses que se beneficiam? Quem é que está se beneficiando de uma coisa que seria uma operação policial cotidiana, né? Um criminoso comum, um assassino, né? É isso que estão acusando, né? É isso que acusam o Lázaro de ser, um assassino. Um assassino, até onde a gente sabe, é um criminoso comum. Não é crime organizado, não tem quadrilha, não. É uma pessoa que está dando um olé na polícia do DF, na polícia de Goiás, em várias polícias, nas forças todas. E aí, para não demonstrar a sua inefetividade, as polícias inventaram um problema que não existia. Porque se a gente pega a cobertura desse evento antes desse fato, esse rapaz era tratado como um psicopata, como uma pessoa com problemas mentais, e magicamente virou uma outra coisa. Pode ser que as pessoas, algumas, não tenham memória, mas eu tenho ótima memória. Não é a primeira vez que a polícia de Goiás toma um olé de criminoso. Na década de 90, teve um rapaz também, que também deu um olé, né? Desafiava, mostrava, né? Qual é o custo dessas operações policiais todas? E a polícia não consegue, com tecnologia, com drone, com não sei o quê, e a solução dela é mandar 4, 5 grupos diferentes invadir terreiro. É essa que é a estratégia policial, é essa que é a inteligência policial que nós temos. Essa desorganização não é ao acaso. Isso é uma técnica. Isso é uma técnica de espetacularizar a violência para criminalizar grupos cujos direitos deveriam ser respeitados. Certamente, esse tipo de invasão, eu desafio a quem estiver assistindo, procurem, joguem no Google, invasão a igrejas. Vê se a polícia faz operação policial em qualquer outro templo religioso dessa forma.
Até tem situações que a polícia sai, você vai encontrar, mas são situações em que ela está perseguindo o sujeito entra naquele lugar, aí a polícia entrou. Não é o caso. O que está acontecendo nos terreiros não é nada disso. O que está acontecendo no terreiro é perseguição. Eu estou vendo o comentário aqui do Jonathan, né? A polícia sabe confundir guarda-chuva com fuzil. A polícia faz confusões sempre. É que nem a história da bala perdida. A bala perdida, que deveria ser um fenômeno, né, aleatório, é um fenômeno aleatório que sempre atinge corpos negros na favela. Não sei que aleatoriedade é essa que você sempre encontra o mesmo público. Óbvio que isso não é aleatório. Óbvio que nós estamos diante de um padrão. Não é erro, não é equívoco, é estratégia. É uma estratégia muito bem planejada. Circula nas redes um vídeo dos policiais orando antes de ir para as operações. Alguém pode dizer, mas os policiais têm o direito de terem a sua religião. Tem. Eles têm todo o direito de ter a sua religião e têm o direito de seguir a sua religião. Eles não têm o direito de transformar a sua religião numa caçada, né? Numa cruzada religiosa contra os terreiros, que é nisso que eles estão tentando transformar, né, essa operação toda. Porque 12 terreiros visitados dessa forma, e Silvani, quando você falou, quando eu comecei a ler as matérias, né, sobre esse caso, porque primeiro eu moro no Rio de Janeiro, eu não estava dando muita atenção a essa história desse fugitivo, né? Assim, mais um criminoso, né? Falei, eu não vou perder meu tempo lendo isso. Eu parei para olhar e analisar tudo, quando eu vi que elas estavam atingindo os terreiros. Falei, opa, peraí. E fui olhar com muita atenção tudo que estava sendo produzido e vi como é que isso rapidamente se transforma numa outra coisa. E quem causou isso foram as polícias. Então, a responsabilização deve ser cobrada às polícias. Eu fiz uma lista das violações que foram feitas nessas operações, né? E assim, só muito rapidamente. Tem uma campanha difamatória pelos meios de comunicação, tem ofensas e xingamentos por parte dos policiais, tem agressões físicas por parte dos policiais, destruição de patrimônio, invasão de domicílio, vilipêndio de local de culto, agressões psicológicas e, como o Tata falou, violação de dados pessoais. Porque a polícia não tem o direito de vasculhar o computador de ninguém, o telefone de ninguém, sem um devido mandado judicial. Então, é uma sequência de abusos em nome do quê? Em nome da nossa segurança? Não, em nome da fabricação de medo, de pânico. E eu só pensava, quando comecei a ler isso, né, que eu estava falando que Silvani tocou num ponto que desde o começo me bateu, no quebra de Xangô, que é um fenômeno que eu tenho acompanhado por conta da pesquisa que eu fiz em Alagoas, né, dos movimentos de hoje de retomada, de busca de valorização de direitos. Porque o quebra de Xangô foi um episódio que surgiu a partir de uma boataria e desencadeou uma série de ataques a terreiros em Alagoas, né? Mais especificamente na cidade de Maceió. Então, a gente tem aí um cenário de uma gravidade absoluta. E, como disse Cota, é preciso que as lideranças, né, as nossas lideranças políticas, né, os nossos representantes políticos se manifestem contra isso. O direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade religiosa só existe quando a gente garante de todos. E eu costumo dizer, não precisa de muitos casos, basta um, porque como disse o Tata, se foi na casa do meu vizinho, amanhã será na minha. E eu não posso permitir, porque eu não quero que aconteça com ninguém. Então, nós precisamos cobrar judicialmente reparação de todos esses crimes que foram apontados, né? E eu acho que se a gente aprofundar mais, vai encontrar outros, né? E precisamos cobrar das nossas lideranças, né? Os nossos parlamentares, nossos companheiros parlamentares da frente parlamentar
em defesa dos povos tradicionais, que se posicionem e se manifestem e que cobrem das autoridades policiais esclarecimentos e responsabilização dos policiais que estão nominados na imprensa como pessoas responsáveis por essas ações ilegais. Não é possível que as pessoas saiam falando qualquer bobagem por aí e nada aconteça com elas. A gente não pode aguentar mais uma violação desse tipo. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. As pessoas estão aí dialogando, demonstrando toda a sua revolta, toda a sua... É isso. Cota, aqui da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, há a nota de repúdio, não é? Para a gente colocar lá no chat, ele só aceita 300 caracteres. Tem o link da nota de repúdio que a gente coloca o link. Eu vou pegar, eu vou já lá pegar o link. Tá, porque ele só aceita 300 caracteres. Aí o Tata Inguzetala falou do Metrópolis, eu dei um pulinho lá rápido, tem matérias do tipo, veja que animais Lázaro abateu para se alimentar. Gente, é espetacularização, como é que a Ana Paula colocou, de uma situação, porque, na verdade, na incompetência, na ação incompetente, ficam espetacularizando, e outra coisa, né, ficam... Até porque a própria forma como estão fazendo é também para justificar porque eles vão abater a pessoa quando encontrar sem... Exatamente. Sem dó Isso nem é um ponto piedade, importante, entendeu? Silvani, porque a animalização, tanto dele, do criminoso, quanto uma desumanização dos terreiros. É a mesma estratégia. Eles desumanizam os terreiros e desumanizam o criminoso. O criminoso fugiu já de instituições. Ele já foi preso, já fugiu. Então, é a incompetência do sistema que não consegue lidar com ele. Mas isso não é justificativa para matá-lo, ele tem que ser preso e apresentado novamente. Esse é um ponto fundamental, muito obrigada, que eu queria ter mencionado e que eu acabei não falando. Mas esse eu acho que é o ponto contra o qual nós temos que nos unir. Independente de todos os crimes que ele fez, a lei tem que ser seguida e os direitos têm que ser garantidos para todos. Até porque esse é um país em que a pena de morte ela só existe para a população negra e ela é determinada e executada pelos próprios policiais sem... Bom, Cota, eu vou passar para você, você pode falar um pouco também aí sobre essa nota, eu já vou colocar lá no chat para as pessoas. Na verdade, eu quero falar do silêncio dos bons. Eu nem quero falar dos manifestos e dos repúdios. O que eu sinto é falta absurda dos movimentos de direitos humanos em cima dessa desumanização. Talvez porque o direito humano também tem um conceito de humanidade que não nos inclua. Eu sinto uma falta absurda de todos os movimentos que nós damos as mãos sempre. Porque nós estamos lá nas marchas pela democracia, pela questão da agricultura urbana e rural, por tudo, pelo movimento feminista. Mas e agora? A solidão que a gente se sente... Sim, nós já falamos por nós vamos lá, nós denunciamos, a gente já entrou contra o Ministério Público, tem manifesto de de várias as autoridades, mas ainda não vejo a questão política. E depois não reclamem quando este país vota em alguém que promete nos matar, porque eles cumprem. E quando os movimentos não vêm junto com isso, eles são coniventes com o discurso de ódio, com a proposição de nos destruir. Essa última questão que foi colocada é isso. Animaliza o criminoso para poder abater sem dó nem piedade, todos ficarem felizes quando ele cair, mas conjuntamente já vão matar 2 coelhos de uma cajadada. E é matar 2 coelhos com uma cajadada.
e o coelho é nós. E não pensem porque não estamos em Goiás como povo tradicional, porque somos povo tradicional em qualquer lugar. Nenhuma federação nos protegeu, nenhum vizinho nos protegeu, que não foi nós por nós mesmos. Então, é isso, pai. Realmente é como se tivesse invadido a mão no útero. Eu fiquei imaginando aquela sensação de que dizem que a gente não pode se lavar quando é violentada sexualmente. E a sensação que eu tenho é ir para casa e que a gente possa lavar e recuperar aquele espaço como é, com significado que é para nós. Eu concordo, Ana Paula, com tudo que você falou da representação real que é a invasão desse território, que é a invasão do território físico e do corpo território. Quando Tata Guazetala descreve, eles sabem que aquela pessoa, que aquela autoridade carrega dentro do corpo dele aquelas questões. Foi assim que eles destruíram em África e que nós continuamos. Então, realmente, eles acreditam que é matando o pai, que é matando eu, que é matando as pessoas, que é matando e destruindo aquilo. E realmente, o fato da compreensão, da compreensão e da concordância. É muito triste que as pessoas concordam com isso. E eu queria muito agradecer o espaço de disputa narrativa. Enquanto nós estávamos aqui, na Globo passava a entrevista, eu fui até o banheiro e vi. É uma disputa narrativa. É uma escolha política assistir o Pensar Africanamente. E a gente deveria fazer, porque aqui a gente tem as pessoas que realmente estão sentindo. Eu não sei... então, a questão dos parlamentares, a frente parlamentar já se posicionou no manifesto, já está encaminhando, já teve reuniões, acho que o pai pode falar, teve uma reunião, né, com alguns parlamentares, eu acho que a gente pode ver algum desses encaminhamentos, assim como também o encaminhamento junto ao Ministério Público, né? Acho que a gente o pai poderia falar um pouquinho do que foi encaminhado. Certo. E Águas Lindas nós estamos, além dessa luta que nós já estávamos enfrentando, hoje a gente sofre também a despedida de Babá de Jaí, que é uma das lideranças da nossa cidade, que agora virou ancestral, com muitos filhos, com muitas casas ligadas a ele, né? Então a gente tinha marcado para sexta-feira um ato na Praça Marielle, em Brasília, e no sábado em Águas Lindas uma carreata, passeata, né, para mostrarmos que nós estamos naquela cidade, que nós movimentamos a parte financeira daquela cidade, nós pagamos imposto ali, nós compramos, nós consumimos ali, mas aí a gente vai repensar, porque vamos guardar esses dias de silêncio, provavelmente a Praça Marielle fica para segunda-feira, dia 28, às 17 horas, que fica ali na estação do metrô de Brasília, na estação Galeria, porque pelo menos já passaram assim, os 3 dias, 4 dias, já segunda-feira já vai estar quase com 7 dias. Mas a gente vai repensar como que vai fazer a de Águas Lindas no momento que a gente não precisa chorar duas dores, né? Não precisa chorar duas dores juntas. Temos que separar essas dores, porque uma, de certo modo, vai nos gerar pertencimento, porque gerou um ancestral a mais para nós, da nossa comunidade. A outra é a perseguição, inclusive, da ideia dos nossos ancestrais. Então, o Gabinete 24 do deputado Fábio Félix, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do GDF, nos recebeu, ontem tivemos uma reunião, já foi impetrado um mandado de segurança, um habeas corpus, não sei, preventivo, para que as casas não sejam invadidas, e se a polícia precisar chegar, que seja com todas as garantias legais, como se chega em qualquer lugar, porque nós não estamos acima da lei de precisar de fato. Olha, a casa fica ali na área de rio. Seu Francisco, a gente pode revisar? Inclusive os quartos, a gente pode olhar, porque pode ter acontecido dele ter subido para a segurança nossa. Eu dispus a minha casa, inclusive, para ser uma base. Se quiser deixar uma base policial lá, para agir, porque é um ponto relativamente estratégico, pode ficar com banheiro, com água,
não tem problema nenhum. Agora, fazer essa leitura que nós somos os criminosos, nós somos culpados, e todo dia a televisão mostra outras tradições religiosas orando, rezando, distribuindo pão e alimento para dizer que está apoiando, só que nossas casas podem ser um ponto de apoio. A polícia, como instituição, nós queremos acreditar nela e queremos colaborar, nós também queremos o Lázaro preso. Podem contar com nossas casas. A casa de Oxum fica na beira do córrego, pode fazer uma base lá, mas de maneira respeitosa, não invadir o nosso... É diferente a propositura. O que está nos incomodando é não tem dia, não tem hora, não tem muro, não tem portão, não tem porta, não tem mandado judicial, até porque para ter um mandado judicial precisava ter alguma coisa que nos vinculasse, nada nos vincula, a não ser a narrativa criada pela polícia ao fotografar o Exu de Seu André e publicar dizendo que era o demonismo do Lázaro. Então não tem nada que nos inclua. Fora disso, nossas casas estão disponíveis. Nós também somos da sociedade, nós não estamos fora, embora nossos territórios sejam territórios tradicionais, ligados bioeticamente, biomiticamente às nossas origens, né? Os cultos orixás, as casas de culto de orixás estão ligadas, sim, à Nigéria e ao Benin, as casas de culto de Vodun estão, sim, ligadas à Nigéria e ao Benin, as casas de culto de Inquice, Muquixe, Calundu, todas as nomenclações que podem se classificar as tradições banto, estão, sim, ligadas aos povos Quimbundo, Kikongo, Umbundo, Kassange, e tantos outros, aos Moçambique, todos foram povos que foram traficados para cá. Nós estamos ligados. Então, embora nós sejamos espaços tradicionais ligados aos nossos ancestrais, nós estamos nessa sociedade. E nós queremos cooperar com essa sociedade. Nós queremos ser parte dela, porque nós somos, na hora de comprar, de gastar, de pagar o imposto, de fazer o dinheiro movimentar no lugar, nosso dinheiro serve. Por isso que é hora de nós pensarmos, sim, como povos tradicionais, de pensarmos nos organizarmos em cooperativas, fazer o dinheiro girar entre nós, criarmos uma legalidade nos produtos que consumimos, para não estarmos consumindo produto que chega de algum jeito, sem uma nota fiscal, ninguém sabe como chegou esse animal, e nos colocarmos no alvo da polícia. Tudo isso é importante repensar nesse momento. Não pense que é só agora, não. Vai passar essa onda da polícia e vai estar tudo bem. Não vai. Ou a gente continua se organizando, ou vão vir outra onda, se não vai ser em Águas Lindas, vai ser em outro lugar, mas tudo é nosso, tudo vai doer em nós. É como a mãe diz, que quando ouviu, ela sentiu, poxa, foi em mim. Né? Como a Ked falou, que ela até então estava despercebida, mas quando ela ouviu assim, tem alguma coisa a ver com as comunidades tradicionais, então tem a ver comigo. Mesmo ela estando lá no Rio, mas tem a ver com ela. Tem a ver com cada uma. Eu não sei, porque eu não tenho muito de tecnologia, quantas pessoas estão vendo, ouvindo, e eu proclamo para a gente se reorganizar, vamos nos cooperativar, vamos pensar nossa alimentação a partir da segurança comercial, do dinheiro nosso. O Força Pótima está tentando lançar um banco aí para a gente fazer girar um dinheiro entre nós e não consegue. Cadê os parceiros? Como a mãe diz, cadê os parceiros? Sabe o que meus vizinhos fizeram? Sumiram. Nenhum passou nenhuma mensagem, nem bateu na minha porta. Seu Francisco, você está precisando de alguma coisa? Vizinhos que muitas vezes eu socorri. Mas nesse momento eu estou sob suspeita. É isso que a polícia quer. Eu sou teólogo cristão, porque eu já fui pastor. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: se atingir o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, quando eles atingem nossas lideranças, e os mais velhos, é como se dissesse para os mais novos: não siga nesse caminho, não. É uma maneira de nos desmoralizar diante da sociedade, diante daqueles que vão acreditar. Então, como é que uma pessoa vai pensar, você é iniciado nessa tradição aí, não? Polícia vive na porta o tempo todo sendo perseguido, vou nada. É uma maneira de desmoralizar as futuras gerações. Eles não estão perseguindo só agora, os que estão na casa agora. Eles estão tentando matar aqueles que nasceriam do útero de Dandalunda. Quando eles entraram lá com o coturno, o objetivo era fazer com que aquele útero não fosse mais fértil, que ninguém mais se recolhesse ali, que ninguém mais dissesse, eu sou povo banto, eu sou angoleiro, eu tenho digina, eu leio o mundo a partir de uma referência afrocentrada. Esse foi o objetivo quando o fuzil e o coturno entrou lá. Por isso que eu não consegui entrar ainda, parece que o cheiro daquela violência ainda está lá.
Vou esperar o momento certo, que nós tivermos segurança para refazermos, fazermos esse desagravo à nossa mãe, trazermos o cheiro de mãe de novo, o cheiro de mãe, o cheiro de África, o cheiro das pretas, dos pretos, que se sacrificaram durante 500 anos resistindo nesse país. É esse cheiro que nós queremos trazer. Agora, o que mais me dói é que os policiais que entraram lá eram pretos. Os coturnos que nos violaram eram pretos, de homens pretos. Vejam como foi feita a construção. Mas eu quero buscar o cheiro das pretas e pretas ancestrais, que leem o mundo e se sentem pertencentes ao mundo afrocentrado, que é isso que a gente busca. Falei demais, hoje eu não estou muito... A mãe conseguiu quebrar a minha resistência. Gente, eu quero cumprimentar, agradecer todas as lideranças, as autoridades tradicionais das matrizes africanas aí nos acompanhando, na presença da Mamete Ndandalakata. Que bom que a senhora está aí conosco, ela dizendo mais uma vez o desrespeito às comunidades de matriz africana, violação e invasão de um território banto no Brasil. É isso, gente. Cota, eu não sei que muitas ações estão ocorrendo, eu espero que que o nosso povo aí na região se mobilize, se junte nesse processo, com todo o cuidado que o momento exige. Nós estamos, sim, ainda vivenciando um tempo de pandemia, mas também, como alguém disse, né, quando a gente vai para as ruas em tempo de pandemia, é porque o governo é mais perigoso que o vírus. Então, e nesse momento, assim, as instituições continuam, para nós sempre foram, quer dizer, a gente sempre viveu em situação de pandemia nesse país, né, nós estamos vivendo uma pandemia a mais, né, sempre vivemos em situação de pandemia nesse país, então nunca tivemos a liberdade de ir e vir, sem que nossos corpos estivessem em perigo. Então, nas nossas casas, nas nossas portas, nas nossas comunidades adentro, nos matam, destroem, então... Mas é importante, sim, mesmo estando em tempos de pandemia, com todo o cuidado, todos os equipamentos de proteção individual, irmos às ruas. E provavelmente iremos só nós, porque, né, a gente chega num momento como o de sábado passado, em que partidos, centrais sindicais, organizações negras ou não, chamam a população para a rua, nós vamos em peso, para defender as nossas vidas, para defender a democracia, para defender esse país. Mas aí chega um momento em que nós chamamos e normalmente vamos somente nós, né? Mas sejamos pelo menos nós por nós. Eu vou passar para vocês para as considerações finais e colocar o canal à disposição para a gente retomar esse diálogo, e estamos sim à disposição, porque esse espaço é também para isso, não é? Com certeza, e acho que até principalmente para isso. Eu vou começar pela Ekede Ana Paula, por favor. Eu agradeço, né, mais uma vez a possibilidade de participar. Eu costumo dizer que eu não gosto de terminar para baixo, né? Ainda mais essa hora que a gente vai tentar dormir um pouco. Eu acho que, assim, é muita dor, eu não tenho nenhuma dúvida que é muita dor, né? Mas é, como diz o pai Adailton, é transformar o luto em luta, né? Então, é mais uma vez que a gente vai transformar o luto em luta. Eu entendo que essas ações têm se tornado mais duras e mais graves, porque é insuportável para esse Estado racista ver, né, os povos tradicionais na rua, lutando por direitos, ganhando espaço, construindo outras narrativas, e por isso eles estão atacando mais. Eles ficam desesperados e atacam mais, e a gente se organiza e segue lutando. Resistimos há muitos anos, né? Há 500 anos resistimos, vamos seguir resistindo e ninguém vai voltar para o armário. Ninguém, né? É isso que eles querem? Ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar para a senzala, vai ter, sim, povo de matriz africana tradicional nas ruas,
garantindo os nossos direitos, e cada terreiro destruído será reconstruído por todos nós. Muito obrigada, né? Meus respeitos a todos. E, Tata, no que eu puder contribuir, conte comigo. Estou longe, mas estou perto. Se não fosse a pandemia, estava sempre em Brasília. Quando puder voltar, quero ir tomar um café com o senhor aí, e certamente nos veremos em muitas lutas novamente. Meu abraço solidário. Muito obrigada, Tata. Eu já vou passar. Gostei aqui de uma colocação da Jussara Roque. É a necropolítica em ação. Ao destruir as tradições, destrói o futuro da nação. Tata, por favor. Eu só tenho que agradecer essa live, o que ela serviu mais para mim, porque essa história eu tenho certeza que vocês já tinham ouvido, porque eu já contei ela, e não só eu, Mãe Bete de Oiá já contou, Pai André já contou, Mãe Bel de Bara já contou, Babá Ricardo já contou, Pai Patrick, e a Paula não ainda, porque ela estava fora e ficou muito fragilizada, porque essa liderança que foi agora, é um dos mais velhos dela, então ela está com duas dores, mas essa história você já tinha ouvido, mas o que serviu para mim mesmo foi conseguir quebrar essa casca, porque eu não tinha conseguido ainda sentir. Eu acho que hoje talvez até consiga dormir, porque eu vou me permitir, né? E foi muito bom. Agradeço a todas e todos por me ouvir e pelas palavras. Eu sei que está muito além de palavras. Eu sei que o vento que sopra aí, que balança as árvores por onde vocês passam, que faz com que as ondas do mar se levantem por onde os olhos de vocês veem, é o mesmo vento que sopra aqui. Obrigada, Tata. Doutora Regina Nogueira, Cota Mulangi, por favor. É bem complicado falar. Macuiú, minha mãe, está aí vendo, que bom. Eu acredito que é assim. Esse espaço, além de ser essa disputa narrativa, além de ser esse espaço digital, ele é um espaço que permite que a gente possa se curar. Em pouco tempo, Se é terapia, o nome não sei, mas é sim uma forma de poder dizer, porque quando a gente fala aquilo que está aqui dentro, parece que já não é tão grande. E aí já parece que a gente consegue resolver. Mas é também a forma de organizar o pensamento nessa necessidade de ação política com a frente parlamentar, da legislativa, de comprometer os partidos, de fazer as denúncias tanto no Ministério Público, poder encaminhar esses processos. É bom saber que hoje a gente já consegue rapidamente fazer isso. Muitos dos nossos sofreram e não se conseguiu fazer. Então, acredito que é isso. E acredito principalmente... Me lembrou muito quando o pai falou dos coturnos pretos e dos homens pretos de Matrix. O sistema, ele consegue fazer replicações dentro de nós mesmos. Ele consegue plantar inquilinos brancos, hétero, ricos, dentro da gente. E eu costumo às vezes dizer que esse inquilino fala. E a gente sabe que a polícia funciona como um corpo único, né? Eles não, naquele momento, eles não conseguem se identificar e precisam se afastar de nós. E talvez eles entendam quando sofrerem por este próprio corpo que eles assumiram, porque nós assumimos um outro corpo para lutar. Nós também somos uma corporação. Não só o vento que venta lá, mas a água que a gente se banhou de Dandalunda lá, é a água daqui. E a luta é uma só. Portanto, a gente continua em luta, sim. Não vou dizer que estou cansada, sim. Estou cansada, sim. A gente luta tanto, tanto, mas não temos nem o direito disso. Quero chamar todos e todas para essa luta e colocar o compromisso, chamar ao compromisso aqueles que se dizem nossos parceiros. Agora é hora de vir, não no nosso lado, na nossa frente, para que a polícia entenda que eles vão matar a gente, eles mesmos. Muito obrigado.
A gente volta, né, em agosto. A gente volta em agosto. Porque esse mês eu abusei, vim 2 vezes aqui no Pensar Africanamente. Muito obrigado, Macuyu, pai Macuyu, benção, minha IQED, minha mãe, minha doutora, minha professora, meu pai, minhas mães, todas que estão aqui, e a gente volta em agosto. Um abraço, para falar de comida, para falar da comida ao rei, da comida à terra. Um abraço, obrigado. A Cota tá falando da coluna dela, Saúde, Equilíbrio Biomítico e Morte, porque na quinta-feira a gente vai estar de volta aqui. Estamos organizando um diálogo com lideranças da CONAC para a gente atualizar também a questão das comunidades quilombolas, tanto nessa questão da Covid como a questão territorial, que a gente sabe que está pesado também. Então, na quinta-feira, a gente está de volta às 19 horas, dialogando com lideranças quilombolas, sobre a questão das comunidades tradicionais quilombolas, que também, obviamente, estão sempre sob a mira desse projeto de poder que não nos inclui, que não nos quer e que quer nos exterminar, obviamente. Então, nos unamos. Quando a Cota falou, convocou os parceiros para ir à nossa frente, eu me lembrei, Cota, que as pessoas sempre comparam Brasil e Estados Unidos em relação à forma como as manifestações ocorrem. E outro dia eu falei para uma pessoa, bom, lá eles são minoria, aqui nós somos maioria. Aqui qualquer movimentação nossa significa alteração na estrutura, mas tem um detalhe importante também, nós aqui lutamos sós. Aí lembrei ali no auge das manifestações do Black Lives Matter, que pessoas brancas aliadas tomaram a frente para proteger as pessoas negras da polícia, porque sabiam que a humanidade delas, brancas, seria vista pela polícia e a polícia não iria atacá-las. E aqui nós seguimos nessa luta absolutamente solitária, ou os nossos aliados, ou as pessoas que estão no nosso campo de luta, percebem que qualquer alteração nesse país concreta passa pelo combate ao racismo, passa pela garantia da vida da população negra, que é a maioria, ou não vamos a lugar algum. Então, gente, eu agradeço muito, Tata Ngunzetala, por esse momento aqui ter contribuído, e nós, sinta-se muito fortemente abraçado, e que o senhor, sim, consiga dormir essa noite, porque a luta amanhã continua, e é necessário o descanso do guerreiro, porque a luta amanhã continua. Cota Mulangi, muito obrigada de novo. Equede Ana Paula Miranda, muito obrigada. Afronautas, muito obrigada por ter estado conosco hoje em 2 momentos, com 2 temas importantes, mas esse aqui, nesse momento, é o olho do furacão. Então, muito obrigada por terem vindo conosco. Sigamos na luta. E vejo vocês quinta-feira, às 19 horas. Não me deixem só. Estejam aqui conosco para a gente dialogar também a pauta das comunidades quilombolas. Até lá. Descansem, cuidem-se bem e sigamos na luta.